Eu sou Murilo Benites e você está ouvindo Back to the Track, um programa de entrevistas que busca mergulhar no processo criativo das suas músicas favoritas. Eu acho que é um negócio que tu nunca aprende a ser tipo, não, eu vou conseguir ser 100% sincero aqui, toma. É uma coisa que eu pelo menos busco o tempo todo, obsessivamente, e tento sempre fazer músicas dessa maneira. E o Jeito de Errar foi uma música que em 5 minutos eu consegui fazer algo que às vezes em 2 meses eu não consegui. Bem-vindos a mais um episódio do Back to the Track. Aqui, a gente fala sobre os diferentes processos criativos e as histórias que levam ao resultado final de uma canção. Nesse episódio, o meu convidado foi João Lemos, do Molho Negro, banda de Belém, no Pará, que se destaca, entre outras coisas, pelos seus shows e pelas letras de suas músicas. A gente vai falar sobre a faixa O Jeito de Errar, do Normal, terceiro álbum da banda lançado em 2018. Eu conversei com o João sobre como outras formas de arte, nesse caso cinema, podem servir de inspiração para uma composição e sobre a sua preocupação em ser o mais honesto e verdadeiro possível em suas canções. João, primeiro quero que você se apresente aí para a galera que está ouvindo. Beleza, olá todo mundo, independente do horário. Eu sou o João Lemos e eu toco guitarra, canto, componho e faço várias outras coisas no Molho Negro, que é minha banda. A primeira pergunta que eu sempre faço é como que normalmente surgem as músicas do Molho Negro e se você tem uma lembrança de quando que surgiu exatamente Jeito de Errar. Geralmente eu não tenho um processo muito disciplinado, assim. Eu, na minha casa, sempre tem uma guitarra pendurada em algum lugar, sempre tem tipo um instrumento jogado em algum lugar. E o meu cérebro nunca descansa. Eu acho que se você, sei lá, é um artista ou um músico independente, você está acostumado ao seu cérebro nunca descansar. Você está sempre pensando ou em composições, ou você está pensando em coisas mais práticas, tipo um show, ou um clipe, ou alguma coisa. Você nunca está em paz. E o meu processo, ele sempre foi muito envolto nisso. Sempre foi, tipo, muito caótico. Às vezes eu tô deitado para dormir, eu tenho uma ideia, eu tenho que levantar e vir fazer alguma coisa. É isso que eu ia falar. Normalmente essas ideias, elas surgem no momento mais doido, né? Tipo, você tá dormindo, você tem que dormir, e aí surge uma ideia, você fica completamente ansioso, não consegue. Ou, tipo, você tá no banho, tem uma ideia, tipo, é sempre um momento mais nada a ver, assim, né? Cara, o equipamento mais importante de qualquer compositor, eu acho que é um celular com aquele gravador de voz, porque durante, sei lá, muito tempo eu tenho várias lembranças, tipo assim, de músicas, ou de ideias, ou de frases, ou de alguma coisa que surgiu, sei lá, eu dirigindo. E aí eu pegava o celular e, tipo, gravava assim na hora, tipo, lá, nananana. E, cara, o celular mudou minha vida nesse aspecto, porque eu lembro que quando eu tava no colégio, e eu ia e voltava a pé, né, pro colégio. E era uma caminhada de, sei lá, 20, 30 minutos. Cara, várias vezes eu tive ideia de riff, assim, a 10 minutos da minha casa. Eu falei, cara, eu não posso esquecer isso. Então eu voltava pra casa o tempo todo, assim, cantando o riff na cabeça, chegava e gravava de qualquer jeito, assim, com um gravador de fita cassete, com, sei lá, de qualquer jeito. E o processo, ele é muito caótico. Às vezes vem um pedaço de uma letra, às vezes vem um pedaço de uma música, e eu tento, assim, é uma coisa que para mim sempre foi um pouco mais confortável, eu tento fazer as duas coisas juntos, tipo assim, eu nunca pego e faço uma letra sem saber em que música ela vai se encaixar, ou faço um riff sem saber a letra que vai ter. Eu sempre tento meio que a música surgir como uma coisa, tipo assim, esse riff só podia caber nessa música e essa letra só podia caber nesse riff, porque eles são juntos, eles nasceram um pro outro mesmo. E agora, o Jeito de Errar especificamente, cara, eu lembro exatamente dessa música, como surgiu, porque foi, o processo, ele é caótico, e ao mesmo tempo que ele acarreta muito sofrimento e ansiedade, como você ter que levantar da sua cama para fazer um negócio, às vezes você tem, tipo assim, pequenos momentos de, sei lá, de sorte, eu não sei. As pessoas gostam de uma inspiração, mas, cara, não é inspiração, porque você tá o tempo todo com o radar ligado, então parece que em algum momento passa ali aquela música e fala, cara, deixa eu pegar essa daqui pra mim antes que alguém pegue, sabe? E o Jeito de Errar foi meio assim, foi uma música que eu lembro de fazer a letra
em 5 minutos, assim, foi tipo de primeira, assim. E tanto que a música, falando assim da parte de harmônica, então, ela é muito simples porque não tem nada. Eu fui fazendo e eu precisava tocar alguma coisa enquanto eu ia fazendo a letra. E eu fiquei tipo naqueles 2 acordes pra sempre, assim. Nascido no dia de São Francisco de Assis, ele não perdeu o jeito de errar. Se você pega essa música e diminui um pouco a velocidade, ela é um blues, né? Que são, tipo, 2 acordes a maioria da música e tem um terceiro ali no meio, mas é praticamente isso a música inteira, né? É exatamente isso. Na verdade, essa música, originalmente, eu gosto. Tem muita gente assim que, tipo, tem compositores, amigos meus que falam assim: você tem que ler. Ler é uma ferramenta muito boa para você compor e tudo mais. E eu gosto muito, particularmente, de ver filme. Ver filme é uma das coisas que eu mais gosto de fazer depois de tocar guitarra, enfim. E aí, essa música especificamente, eu tinha acabado de assistir um filme que um amigo meu tinha indicado, Inside Llewyn Davis, que é um filme de 2013. Não sei se você já viu esse filme. Basicamente, é a história de um cara que ele é um compositor de música folk americana, tipo como se ele fosse um Bob Dylan. E ele tem uma carreira super frustrada, assim. Tipo, é um filme dos irmãos Coen. Eu recomendo, inclusive, é um filme bem legal. E ele tem uma carreira super frustrada, ele é muito talentoso, ele perdeu, tipo, ele tinha uma dupla, era tipo um Simon e Garfunkel, sabe? Só que um dos dois morre e ele fica sozinho, perdido, assim. Todo mundo fala, pô, mas você tem que seguir em frente, você tem que continuar essa carreira e tudo mais. E ele fica naquele sofrimento. Então, acabou que foi um filme, assim, que eu me identifiquei bastante pelos sofrimentos de você ser um artista num mundo que não se importa tanto com isso, se importa com o produto, né? Mas não com quem cria o produto. E nesse filme tem canções belíssimas, assim, dele, tipo, a música que ele faz, então é muito legal. E o que eu saquei, você falou que é um blues, né? E eu lembro que, tipo, foi uma das primeiras vezes que eu percebi e resolvi tentar fazer uma música que não fosse... eu tava muito obcecado naquela estrutura estrofe, refrão, ponte, sabe? Às vezes você cai num vício, né? De ficar... As estruturas das suas músicas acabam sempre ficando meio que de um parecidas, jeito, exatamente. Né? Exatamente. Fica se copiando sempre, né? Exatamente. Você cai naquele formato seguro e você começa a fazer várias versões daquilo. E essa música, ela é uma ladainha, ela é tipo assim, eu vou contar uma história e não interessa se vai ter que ter 8 estrofes e 3 refrões e eu vou fazer desse jeito. E depois que eu vi o filme, eu falei, cara, todas as músicas do filme, como é um filme de música folk, é um filme onde as músicas servem para contar histórias. Elas não servem para ter um refrão muito poderoso, alguma coisa do tipo, elas são para contar histórias. E aí tu percebe várias músicas. Tipo, Faroeste Caboclo é uma música desse jeito, se for ver. E todo mundo conhece a música, mas ela é gigantesca, ela é tipo só letra. Eu nem sei que acorde é que toca, mas eu sei que tipo, é muito simples. E você percebe que é basicamente isso. O jeito de errar é muito desse jeito. Elas são os 2 acordes ali, e aí tem um outro acorde que é tipo meio que pra fazer o gancho. Que aí no caso não é um refrão, é um gancho, né? Você tá cantando e do nada você e volta pra ladainha. É como se fosse o fim de um capítulo, assim, pra começar um outro. Exatamente história, isso. Exatamente. É como se fosse uma maneira de você, tipo, lembrar. Tipo assim, olha, mas eu tô falando desse personagem aqui. Ah, é o cara que não perdeu o jeito de errar, é o cara que não sei o quê. E aí você sempre, tipo, mantém a atenção da pessoa. E como se a música, ela estivesse lá unicamente para contar essa história, né? Que você se propôs a contar. Essa música especificamente total, assim. Tanto que ela, originalmente, quando eu fiz, eu assisti o filme, eu tava aqui em São Paulo já, só que eu tava sozinho. E eu tava assistindo o filme no quarto, assim, aí acabou, eu tava com a guitarra do lado, deixei o computador assim, peguei a guitarra e comecei a tocar e escrever ao mesmo tempo, assim. Que o meu único interesse era contar essa história. E ela era muito mais lenta, ela era, como tu falou, ela era nessa velocidade meio bem, quase uma valsazinha. E
E aí, quando eu levei pra gravação da pré do disco, essa música não ia entrar no disco. A gente tinha gravado várias outras prés, e aí, junto com a galera, eu falei, olha, tem essa música aqui que eu fiz, tipo, anteontem, e ver se vocês gostam. E eu toquei desse jeito, assim. E aí, a galera, o Raoni, o Júnior e o Gabriel, que estavam no estúdio também produzindo, acharam legal, e a gente só teve... A única ideia que eles deram foi, tipo assim, mas bora fazer, tipo, Weezer, tipo, com um ganho muito grande, tipo, dan, dan, tipo, My Name is Jonas, assim, dan, dan, dan. Total. E O aí andamento foi- até parecido, né? então, aí a gente acelerou um pouco e colocou uma tonelada de ganho. Me fala um pouco mais sobre esse momento que a música surgiu. Qual que era o contexto do momento da sua vida e também da banda? Como é que tava? Então, eu tinha acabado de... Eu não fazia nenhum ano que eu morava aqui. Que eu morava aqui em São Paulo. Fazia, tipo, sei lá, 4 meses, mais ou menos. E eu tava morando num quarto, sozinho, alugado, tipo, numa casa com outras pessoas, né? Mas, tipo, eu morava sozinho num quarto. A Amanda, que é minha esposa, ela não tava aqui ainda. E eu basicamente tinha as minhas guitarras, meu computador e um colchão. Cara, então eu ficava tipo o dia inteiro, ou eu ia pro estúdio para tentar aprender alguma coisa, ou eu ficava vendo filme, ou eu ficava. Então tava naquele momento de uma ansiedade muito grande sobre tipo, beleza, eu tô aqui. E agora, né? E agora? O que eu faço? E agora? Como é que é? Não sei o quê. E a gente tava A pressão dando. sobre você mesmo cresce muito, né? Exatamente, exatamente. Você já convive constantemente com isso, mas a partir do momento que você deu um pulo sem paraquedas, né? Tipo, eu tinha emprego em Belém, larguei emprego em Belém e tudo mais, e vim pra cá porque eu queria ter uma banda um pouco mais a sério e tudo mais. E então você fica com aquela. Parece que qualquer momento de silêncio é o suficiente para ver uma pergunta, tá? E aí? É isso mesmo, sabe? Esse tipo de coisa, esse julgamento, assim. E a gente estava começando o processo de pré-produção do. Era para ser, primeiro ia ser um single, e aí o Bill me pediu para mostrar algumas músicas, eu mostrei algumas músicas, ele falou, não, então bora fazer um EP, porque as músicas são legais. E a gente foi gravar uma pré e virou um disco, então tava nesse momento do início desse namoro com Flecha, discos e com Costela também. Então, eu basicamente estava tentando ao máximo ser genuíno comigo mesmo, como artista, tipo, eu queria contar histórias que fossem verdadeiras e que eu acreditasse, e ao mesmo tempo sentindo uma cobrança muito grande disso. Imagina que você vai num psicanalista e ele não está exatamente preocupado com o seu bem-estar, ele quer tipo assim, não, tu vai ter que agora conseguir extrair, tipo assim, a força, é uma psicanálise à força. E eu tava me colocando esse tipo de pressão sozinho, assim. E a música surgiu meio que dentro desse contexto. Eu assisti o filme e eu falei assim, cara, eu vou tentar escrever a minha história aqui. Tanto que o Bill, ele só foi saber depois, quando outros amigos ouviram e sabiam que, tipo, minha mãe trabalhava com aviação e tudo mais. E aí que ele foi relacionar que era eu o personagem da história, assim. Mas eu, a princípio, eu fiz sabendo que era eu, mas evitei. Não fiquei contando, assim, também direto. Queria que a gente entrasse um pouco mais nesse lance da letra, porque acho que a bandeira principal de vocês, assim, né? Fora o show e tudo mais, mas a letra é tipo um negócio que as pessoas sempre comentam, né? Então eu queria dissecar um pouco mais essa letra e que você fizesse algumas associações da letra com a história da sua própria vida, já que ela é tão pessoal, né? Sim. Eu acho que assim, um dia desse eu tava tendo uma conversa, na verdade eu nem cheguei a ter essa conversa, eu vi essa conversa passando assim na minha frente, que era sobre a gente ser muito doutrinado pelo colonizador, no sentido de tipo, as nossas referências são todas gringas, as nossas ideias são todas gringas e tudo mais, e nesse aspecto, o Molho Negro é uma banda com referências musicais
muito gringas, assim, a gente ouve bandas gringas, eu acabei de falar do Weezer ainda há pouco, e enfim, tem o fã do Nirvana e etc. Mas um negócio que eu sempre fiz questão foi assim, se tem alguma coisa, uma coisa que para mim é muito, me faz muito mal é quando eu entro no modo de competição de cena, assim, quando eu começo a ver, não, pera, fulano fez isso, então pera, não, então tem que fazer isso, porque não sei o que, e eu percebi até há um bom tempo já que se eu ficar fazendo isso, eu vou me consumir, me destruir, e eu vou estar sempre refém de alguém que vai conseguir chegar primeiro, de alguém que vai conseguir fazer melhor, de alguém que vai, sabe, enfim, de vários fatores que não, e qual eu não tenho o menor domínio, eu não tenho controle disso. E aí chega um certo momento da sua vida que você percebe que, cara, se tem algo que eu posso fazer, eu, João, eu, Murilo, enfim, se tem algo que eu posso fazer melhor do que provavelmente qualquer outra pessoa, é contar minha própria história. Então, provavelmente vai ser muito difícil alguém contar a minha história, João, melhor do que eu. E daí eu escolhi não, então se eu vou falar e escrever, eu vou falar e escrever das coisas que eu vivo e eu passo, e eu, então que eu vejo, que eu consigo ver proximamente acontecer, né? Então por isso que as músicas, sei lá, são nome de bairro da cidade onde eu morei, nome de rua por onde eu passei, histórias que eu vivi. E o jeito de errar dentro dessas músicas é a música, eu acho que mais pessoal mesmo. Porque, sei lá, nascido no dia de São Francisco de Assis é 4 de outubro. Eu nasci em 4 de outubro e assim, toda vez que eu fazia aniversário, eu falava, sabe quem nasceu no mesmo dia que tu? São Francisco de Assis, o santo dos animais, não sei o quê. E eu sempre gostei muito de bicho, de bichinho, de coisa assim, e sempre fizeram essa associação comigo. Tipo, é o santo dos animais e tal. Aí tinha uma imagem do santo com um passarinho pousado no ombro, não sei o quê. E então tudo aquilo ali é muito real, assim, tipo, sua mãe queria filho aviador, minha mãe trabalha na aeronáutica, ela é funcionária civil da aeronáutica, e assim, desde criança, eu já entrei em cockpit de aeronave, já entrei em torre de controle, já entrei em torre de radar, eu conheço tudo isso. Tipo, eu criança, eu queria ser aviador, queria ser piloto de caça, mas aí, sei lá, chega naqueles seus 16 anos, você vê que não é muito fácil passar na EPICAR, e tu também já desencanou com o militarismo e tudo mais, e aí já era, mas é uma profissão que eu acho muito bonita. Toda vez que eu pego um voo assim, eu ao invés de andar para a direita automaticamente, eu tenho que olhar para a esquerda, assim, eu quero ver a cabine, assim, é um negócio que me fascina, eu fico, que legal. Então, é algo que faz parte da minha vida, assim, é isso, é tipo, todas aquelas histórias, todas aquelas pequenas histórias contidas na música, nesse caso, elas são todas bem reais, assim. Vamos seguindo com a letra, que eu tô gostando desse lance de ficar indo parte por parte aqui. Já a segunda parte vem dos amigos que ficaram pra trás e tal. Exatamente, tipo, cara, que fala, tipo, alguns amigos ficaram pra trás, toda essa culpa exigia demais, era tipo, sou eu com as minhas primeiras bandas querendo fazer tudo, e eu lembro que eu tinha 15 anos, eu queria vir morar em São Paulo, porque eu queria ter uma banda com 15 anos, minha tia teve que chegar, minha tia morava aqui, ela teve que chegar comigo e falou assim, vamos ali que eu quero conversar contigo, e falou assim, olha, você tem que estudar, tu tem que ter uma faculdade, senão tu vir pra cá, tu vai fazer o quê? Já tive essa conversa, né? Vai com calma. Aos 15 anos o santo chamou, você vai ter que seguir mesmo que só, tipo assim, minha família inteira é umbandista, então eu já recebi, tipo, visita de tipo, e esse tipo de aconselhamento para tipo, olha, você tem que ter paciência com seus amigos, mas você tem que entender que em alguns momentos eles vão querer ficar e você vai querer ir. E eu nunca esqueci disso, assim, era um negócio que eu tinha literalmente 15 anos e você ouvir um negócio desse com 15 anos é meio duro, assim, quando você tá acreditando que a banda que você montou no seu colégio é o novo Beatles, é meio doido. Você fica sincronizando as personalidades, né? Não, fulano é igualzinho o Ringo, porque ele não sei o que, e acha que vai ser assim. E uma das coisas que eu mais aprendi tendo banda e, enfim, trabalhando com música, é uma frase de um amigo meu, o Camilo, que ele toca no Turbo, que é uma banda de Belém, e ele falou assim, cara, às vezes, uma das coisas que a gente mais aprende é que você ter uma banda, você ter uma carreira, você aprender a dizer
tchau pros seus amigos. Cara, que é uma coisa muito real, assim. Com certeza a galera que tu começou tocando no colégio, eles não tocam mais contigo hoje e provavelmente talvez eles nem toquem mais, de fato. É o cara que às vezes vem, e aí, pô, tá rolando a banda, que legal, não sei o quê. Aí te manda um vídeo, sei lá, 400 bateristas tocando Foo Fighters juntos, sabe? Esse tipo de coisa. É aquele cara que ele Lembrei tá de totalmente... você, porque você é roqueiro. Exatamente, ele tá totalmente periférico da situação, mas ele tem, de certa forma, esse carinho e admiração por achar que você, sei lá, seguiu algo que ele queria, não sei. E Às vezes até projeta, né, a própria vontade lá de infância, ou que ele ainda pode ser que tenha lá dentro dele, ele projeta isso, uma pessoa que realmente foi atrás disso, né. Tipo, o cara virou médico, virou advogado, mas puta, ele queria muito ter uma banda, queria muito tocar. Existe até uma categoria para colecionadores de instrumento que são as guitarras de dentista, as guitarras de engenheiro, que são as guitarras de 30 mil reais. E sim, né? A gente encara uma escolha de vida e uma profissão que ela é muito romantizada. As pessoas acham que você, enfim, faz coisas que, cara, quem vive sabe com certeza que não rola, de todos os aspectos, de dinheiro, de prestígio, enfim, de diversas formas. O que eu mais tenho são amigos, às vezes, de fora desse universo que acham que, cara, a realidade é totalmente diferente, assim, eles acham que o cara chega, comprou um carro novo esse ano, tipo, tá financiando a casa dele, mas ele olha pra mim, tipo assim, mas tu que tá bem, né? Porque tu tá lá, tocou no Lollapalooza, eu fico, velho, não vou nem começar. Bom, vamos voltar aqui pra música. Sim. Eu queria só, pra a parte final ali da música, né? Quis ser o avô, quis ser o tio, quis ser o herói, quis ser o filho. Essa parte é uma parte que até acho que aparece talvez em algumas outras músicas da banda, é que eu fui criado pela minha mãe. Assim, eu tenho um padrasto desde que eu tenho 5 anos de idade, mas minha mãe me criou sozinha, junto com as irmãs, enfim, nesse período mais jovem, assim. Então eu não tenho pai, eu não tenho a figura paterna, eu tenho um padrasto. Então quando você não tem essa figura, você acaba, assim como as músicas eu falei anteriormente, você acaba fazendo uma colagem de figura paterna. Então um pedaço de um tio que você gosta, você, putz, isso aqui quer ser um pai, sabe? Ou então tipo as histórias que contavam do seu avô que fazia isso e aquilo. Meu avô, por sinal, era mecânico de aeronave, então daí tu entende um pouco também o meu fascínio. Então você acaba querendo trazer o mais próximo possível essas referências para meio que criar uma figura paterna, que é uma coisa que, assim, muita gente fica assim, nossa, mas deve ser ruim, né? E, cara, eu não sei dizer, é como se eu tivesse nascido sem a visão. O Stevie Wonder, ele acha ruim ser cego? Cara, eu não sei, porque ele sempre foi. Então, talvez seja ruim por um lado de você não ter aquela referência sólida e não sei o quê, mas talvez seja bom porque imagina, sei lá, você tem um pai e tantas qualidades quanto os problemas daquela figura paterna, elas acabam afetando sua vida também. Tipo, quantas pessoas não tiveram pais abusivos ou violentos que aquilo também cria um trauma, né? Então, quis ser o avô, quis ser o tio, quis ser o herói, quis ser o filho também. É meio que isso. Ao longo da minha vida, eu fui colecionando essas figuras para meio que tentar formar a imagem de que tipo de pai um dia eu vou ser, ou que tipo de homem um dia eu vou querer ser também. Tipo, acabou que a formatação da minha masculinidade foi um pouco diferente, talvez, do que talvez seja para a maioria das pessoas que tem aquela referência a seguir, né? Eu quero ser igual ao meu pai. Cara, eu não posso falar essa frase. E o herói, especificamente, quais foram os seus heróis nesse processo? Esses vários pedaços, sabe? Um tio, o meu padrasto também, em muitos momentos, acaba que hoje, com 31 anos, eu percebo que em muitas coisas eu sou muito parecido com ele, assim. Que ele tem uma personalidade drasticamente diferente da minha mãe, e às vezes eu me pego aqui em casa, cara, eu tô agindo igualzinho, sabe? Tipo assim, eu percebo que eu acabei absorvendo isso também. Então foi um herói pra mim. Eu tive tios que foram heróis pra mim. Tipo, o meu avô mesmo, não conhecendo a figura, as histórias que circulam dele também criaram uma certa forma de imagem mitológica. E, cara, até figuras do universo
pop, assim, coisas que a gente vê na televisão e fala assim, putz, que legal, que legal isso aqui que fulano falou e tal. Então, eu diria que é isso, eu fui obrigado a compor a minha própria figura paterna, assim. E é isso, e é uma colagem maluca, assim, desses personagens que eu conheci e alguns que eu nunca vi. Eu nunca encontrei um Kurt Cobain da vida pra saber se eu ia admirar ele de fato ou não. E o jeito de errar, cara. Por que esse nome e por que esse é o mantra, basicamente, dessa música? Cara, eu acho que basicamente porque eu acho que eu, assim como quase todos os artistas que eu conheço, sofrem um pouco da síndrome do impostor. Então você sempre acha, tipo assim, velho, você sempre se sente vigiado, às vezes pelos outros, às vezes por si mesmo, de tipo assim, você é uma fraude. Isso não é. Eu sou uma pessoa que eu tô. Vão te descobrir a qualquer momento. Exatamente, eu sou uma pessoa obcecada em tipo, não, eu tenho que fazer o que eu consigo ser o mais verdadeiro possível comigo, não sei o que, eu sou obcecado com isso. Então, ele não perdeu o jeito de errar, e na verdade é uma frase que, pra mim, durante eu escrevendo ali a música, isso acontece comigo muito tempo, e inclusive recentemente, na pandemia e tudo mais, tem acontecido bastante. Tem algumas frases que eu escrevo que no momento que eu escrevo eu não sei te determinar o sentido completo delas. Eu tipo assim, não, vou escrever isso aqui. E fica aquela coisa meio esquisita, aquela coisa meio, sei lá, o que porra significa. E ao longo do tempo, conforme eu vou digerindo a música, digerindo e tocando, eu vou conseguindo atribuir um significado para mim. E também, ao mesmo tempo, eu consigo ver as pessoas atribuindo significado para elas. Então, para mim, o jeito de errar, a frase especificamente, ela tem esse tom meio de... Cara, você pode... Um tom de vigília, no sentido de, pô, você pode até conseguir algumas coisas, mas você tem que sempre estar vigiando, porque o erro, ele é constante, ele é iminente, você vai errar, você não é perfeito, você não está colecionando esse monte de figura paterna para criar um super-herói e você vai ser esse super-herói. Não, você é um ser humano, você vai errar como todo mundo, você tem que estar ciente que por mais que sua trajetória lhe traga, sei lá, algum resultado, algum sucesso, você tem que estar sempre vigiando isso. Mas é muito curioso como, cara, ganha uma amplitude muito doida. Uma vez eu já encontrei um cara no Rio de Janeiro que ele me deu um abraço e agradeceu essa música porque ele teve uma namorada, ele perdeu a namorada para um câncer e a namorada tinha se aproximado muito dessa música nos meses anterior a ela falecer. Então, tipo, vai saber que significado ela atribuiu a isso, sabe? Essa que é a grande magia, né, das composições que a gente faz, né, cara? Tipo, a gente faz e quando a gente lança já não é mais nossa, né? Tipo, a pessoa vai ouvir e ela vai dar ela mesma o significado que ela quiser, né? Isso que é o mais legal, né, cara? Tipo, às vezes ela tem interpretações da música que você nem imaginou e que às vezes são muito fodas e que conversam diretamente com ela, né? Isso que é o mais legal. Exatamente. E eu acho interessante que muitas vezes são explicações e interpretações e coisas que não são necessariamente traduzíveis. Tipo, eu não tenho... Provavelmente a relação que por exemplo, voltando a esse exemplo, provavelmente a relação que essa pessoa teve com essa música durante o tratamento talvez não seja algo nem vinculado à letra da música, seja algo ao sentimento. No momento, né? Exatamente, sabe? Tipo, às vezes é a trilha sonora de um momento, às vezes às vezes é uma frase, às vezes é um negócio, sabe? E isso é algo que é de fato mágico, porque é quando você coloca a arte em contato com as pessoas e gera um elemento completamente novo, que é o elemento interpretativo particular de cada um, assim. Eu tenho relações com músicas que eu tenho certeza que as pessoas que fizeram não têm a mesma relação, assim, porque é uma coisa totalmente normal, assim. Às vezes a música o cara não aguenta mais. Quantas músicas tem da sua banda que as pessoas adoram e você tem uma relação já um pouco mais desgastada com essa música porque é uma música que, sei lá, tu tem que tocar o tempo todo, né? Isso acontece também. E acho que com a experiência a gente acaba tendo essa compreensão de como ela pode ser importante para outras pessoas, que daí você realmente, tipo, na hora de tocar, você pensa nisso, né? Exatamente. Você pensa que, pô, eu já tô de saco cheio, mas a pessoa que tá lá ouvindo... Tem sempre alguém que tá aqui vendo esse show que nunca ouviu essa música e queria muito ouvir essa música pela primeira vez, né?
E às vezes é a música da vida da pessoa, a música favorita, enfim. Uhum. A gente nunca sabe. E é bem o que a gente estava falando, né? Que a gente, a partir do momento que põe no mundo, já não é mais seu, né? Cara, dito tudo isso sobre a música, qual aspecto que você mais gosta nela, assim? Cara, acho que até hoje essa música saiu, acho que em 2017, em 2018, eu acho, né? E até hoje, eu acho que o que eu gosto de O Jeito de Errar foi uma das primeiras músicas a qual eu consegui me sentir muito vulnerável e ao mesmo tempo muito seguro em relação, tipo assim, foi como eu falei, às vezes tem música que parece que não foi exatamente você que escreveu, e essa música eu tenho essa sensação que tipo, fui eu, mas foi de uma maneira, ela veio num momento que tipo assim, eu não sabia fazer esse tipo de música. E eu acho que é um negócio que tu nunca aprende a ser tipo, não, eu vou conseguir ser 100% sincera que toma. É uma coisa que eu pelo menos busco o tempo todo, obsessivamente, e tento sempre fazer músicas dessa maneira. E O Jeito de Errar foi uma música que em 5 minutos eu consegui fazer algo que às vezes em 2 meses eu não conseguia. E o que eu gosto nela é isso, ela ser verdadeira. E fico grato de verdade por pessoas se relacionarem com essa música, por exemplo, porque é uma música muito egoísta no sentido de eu quero falar sobre mim, assim, eu preciso falar sobre mim. Ela me trouxe, eu fiquei muito leve quando eu consegui fazer a música. É tipo quando você vai pra um psicólogo, você consegue falar, sabe? Finalmente conseguir falar sobre isso. Uhum. Essa música pra mim tem muito esse tom. E um pouco em cima disso, quando você ouve essa música, você pega pra ouvir às vezes ela, ou quando você toca mesmo, quando você pensa nela, pra que lugar que ela te transporta na sua mente, assim? Geralmente essas músicas sou eu voltando do colégio sozinho. Tipo, a pé, atravessando a Vila Militar, onde eu morava, e saindo do colégio com o uniforme militar do colégio. Então, todos esses primeiros versos e a música acaba definindo muito esse tom pra mim de eu, muito jovem, ainda meio que sabendo o que eu queria, mas sem a menor ideia de que fazer e como fazer. Ela me leva pra esse lugar. Eu não sei pra onde outras pessoas vão com essa música, mas eu lembro desse personagem, que sou eu mesmo, no caso. Ouça agora O Jeito de Errar, de Molho Negro. Só
Track.